Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal. E eu quero falar ainda sobre o Salmo, eu quero falar a visão do profeta Davi, quando ele faz a sua oração a Deus, contando para Deus dos seus problemas, contando para Deus das suas dificuldades, das suas lutas. Davi estava se preparando para uma guerra, aliás, ele estava em guerra. E existem vários tipos de guerra na vida de uma pessoa e você está em guerra sem necessariamente pegar em armas, mas você está numa guerra. E todos nós estamos numa guerra espiritual, numa guerra psicológica, e posso até dizer, afirmar com você assim nesse dia que temos uma guerra na frustração das nossas expectativas. Isso também nos traz traumas e não deixa de ser uma batalha, não deixa de ser uma guerra muito grande. E Davi no Salmo 3, no versículo 1, ele diz assim, diz aqui: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Davi era um homem que tinha muita coragem. E Davi não tinha medo de lutar. Davi não tinha medo de lutar contra o leão, nem contra o urso, nem contra um gigante. Porque Davi sabia quem era o seu Deus, quem era o seu rei. Davi sabia o seu chamado e tinha convicção, tinha certeza disso. Eu canso de falar. Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era e o chamado que estava sobre ele. Davi não tinha medo de nada. Davi não tinha medo de lutar, não tinha medo de guerrear. Não temos um texto na Bíblia que mostra Davi temeroso e Davi com medo de enfrentar os seus problemas. Mas a pior guerra que uma pessoa pode enfrentar muitas vezes não é aquela guerra contra os seus inimigos, mas a pior guerra que uma pessoa pode enfrentar é quando ele tem que guerrear contra a sua própria família. Absalão, filho de Davi, liderou uma rebelião contra o próprio pai e havia forçado o rei Davi a fugir de Jerusalém. E Davi tinha uma dor muito grande no coração. Davi preferiu entregar Jerusalém, preferiu sair de Jerusalém a lutar com seu próprio filho. Isso trouxe uma tristeza muito grande na vida de Davi. Porque você não tem dificuldade nenhuma de lutar contra os seus inimigos. Mas quando o seu inimigo é a sua própria família, que se levanta contra você, que trai você, isso é uma batalha que se torna uma guerra muito difícil, uma guerra muito pesada. E era isso que Davi estava dizendo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Podemos até dizer que Davi considerava Absalão, o seu filho, como sendo o seu maior, não vou dizer o maior inimigo, mas assim, a sua dor maior, a sua tragédia maior, a sua angústia maior, porque lutar contra o seu próprio filho, contra o seu próprio sangue, isso trazia para Davi um desespero, uma angústia muito grande. Davi não tinha prazer nisso aí. Ninguém, pai nenhum, tem prazer de lutar contra o seu filho, contra a sua própria família. E essa batalha era grande para Davi, porque trazia para Davi uma grande frustração, porque você ser traído
pelo seu filho, ser traído pela sua família, ser traído pelo seu amigo, tem um peso muito grande, até na sua autoestima, porque você jamais vai esperar a traição do seu amigo, do seu filho. E foi isso que aconteceu com Davi. Eu tenho certeza que Davi chorava amargamente, sabendo que teria de lutar contra o seu filho, espada contra espada, exército contra exército, contra o seu próprio filho. Essa eu considero a maior de todas as batalhas, a maior de todas as lutas. A guerra que Davi mais orou e mais buscou a Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, ainda que Absalão era somente um que estava se levantando, mas era o seu maior, porque era o seu precioso, era o seu filho, era o seu sangue, era o seu amado, era o seu amor que se levantava contra ele. E essa traição é uma dor de morte, é uma dor muito grande. Era isso que Davi sentia. Quem sabe nesse dia você também foi traído por algum familiar. Quem sabe você também nesse dia foi traído pelo seu amigo, pela sua amiga, por aquela pessoa que você confiava. E você levou essa rasteira, levou esse choque, está com essa angústia, nessa luta, guerreando contra o seu amor, guerreando contra o seu sangue, contra a pessoa que você mais admirava e você mais amava. Davi mostra como ele agiu. Davi mostrou o que ele devia fazer. Davi orou e pediu orientação ao Senhor, e Davi fez o que Deus queria que ele fizesse, o que Deus desejava, o que Deus determinou para ele fazer. Diz aqui no versículo 8 o resultado. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a sua bênção. Davi não foi para essa batalha com ódio nem com raiva. Davi foi apenas e colocou tudo nas mãos do Senhor. O Senhor vai decidir agora. Vamos orar. Mas antes de nós orar, eu quero dizer para você, deixa Deus guerrear essa batalha, apenas faça e diga e haja e dê os passos que o Senhor te determinar, que o Senhor te mandar. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer a guerra por você. Deixa Deus tomar conta do teu inimigo. Não meta os pés pelas mãos, não suje tuas mãos com sangue, mas entrega para Deus e busca em Deus a solução para o teu problema. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por essa meditação. Que haja paz no meu coração, que haja paz no coração dessas pessoas, que haja paz na sua vida, na sua família. Resolve o seu problema, resolve a sua luta, guarda e livra ele, Senhor, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e te guarde, que o Senhor te dê um bom momento de reflexão na sua palavra. Amém.